Fim das perdas e início das conquistas. Mateus capítulo 9, do versículo 20 a 22 está escrito: Nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar o seu manto, ficarei curada. Voltando-se, Jesus a viu e disse: Ânimo, filha, a sua fé a curou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Esta história é contada em Marcos capítulo 5, do versículo 25 a 34 e Lucas capítulo 8, do versículo 43 a 48. Com isso, são acrescentados alguns detalhes: que Jesus parou porque alguém lhe tocou de uma forma especial, que dele saiu um poder diferente, que esta mulher teve uma fé diferenciada, que ela havia gasto todos os seus bens com médicos e sofrido muito sem resultado, e que ela ficou com muito medo de se manifestar publicamente devido à sua situação. Agora compreenda a situação desta mulher. Segundo a lei, conforme Levíticos 15, de 35 a 27, esta mulher era considerada como imunda ou impura. Ela não podia tocar em ninguém e ninguém poderia tocar nela ou em algo que ela tocasse. Caso acontecesse, a pessoa também se tornaria impura ou imunda. Agora vocês imaginam a vergonha e o drama desta mulher. Há 12 anos ela vivia em completo isolamento, solidão, rejeitada e discriminada, pois as pessoas viam este mal como uma maldição ou consequência do pecado. E veja o que ela perdeu. Primeiro, perdeu suas finanças. Segundo, o convívio religioso. Terceiro, o convívio social. E quarto, o convívio familiar e afetivo. E ela perdeu tudo isso e muito mais por qual motivo? O fluxo de sangue, ou a hemorragia, a perda constante de sangue. E em Levíticos, capítulo 15, versículo 30, fala que nestes casos, quando a pessoa era curada, ainda ficava 7 dias em isolamento e depois oferecia um sacrifício a Deus pelo seu pecado. Com isso entendemos que a hemorragia, se formos fazer a devida aplicação para os nossos dias, ela significa o pecado. Imagine também o que a perda constante de sangue causa na pessoa. Muitos males, mas principalmente fraqueza e anemia. Então era muito sério e triste o caso desta mulher. Uma pessoa que vive em constante pecado tem a sua vida consumida, dominada e destruída pouco a pouco. Quantas pessoas dominadas pelo pecado estão perdendo o mesmo que essa mulher perdeu? Então agora analise as suas perdas. Em primeiro lugar, ela perdeu as finanças. O pecado geralmente consome bastante dinheiro. Quem se deixa levar pelo vício de bebidas alcoólicas, drogas, prostituição, baladas, paga um preço muito alto e às vezes perde tudo e cai na miséria. A Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 19, que o mundo está sob o poder do maligno, e quem está mergulhado no pecado está debaixo do seu poder e domínio. E os seus propósitos principais são enganar. João capítulo 8, versículo 44 diz que ele é mentiroso e o pai da mentira. E em João capítulo 10, versículo 10, a parte A, diz que ele tem como meta roubar, matar e destruir. Quantos estiveram e estão nesta situação? Eu estive lá, mas minha salvação foi tocar e ser tocado por Jesus Cristo. Se você está nesta situação, saiba que a sua única solução é Cristo. E se você nunca esteve, então mantenha-se firme na presença do Senhor, vigiando e orando. Segunda perda desta mulher, o convívio religioso. Ela não podia ir ao templo nem chegar perto dos sacerdotes e de seus irmãos. Quantas pessoas perderam o convívio com a igreja, com as práticas religiosas e com os irmãos e a comunhão com Deus? Em Isaías capítulo 59, versículo 2, nos diz que o pecado nos separa e nos distancia de Deus. E em João capítulo 8, versículo 34, Jesus diz:
Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O pecado constante escraviza e se torna uma prisão. Não tem como alguém ser membro de uma igreja que prega e vive as verdades da palavra de Deus. A igreja não pode se misturar com o mundanismo. Ela recebe as pessoas mundanas para serem transformadas e aí fazer parte dela. Mas as pessoas mundanas não têm como fazer parte da igreja. Por isso está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E em Provérbios 28, versículo 13, está escrito: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e abandona alcança a misericórdia de Deus. Terceira perda: o convívio social. A pessoa mergulhada no pecado não tem reputação para estar no meio social e ser respeitada, pois sua presença vai revelar seus feitos. Por exemplo, esta mulher não era conhecida pelo seu nome, mas pelo seu mal ou seu testemunho. Mulher do fluxo de sangue. Ou seja, más atitude ou má reputação acaba com o nome da pessoa. Quantas pessoas estão deixando de serem chamadas pelos seus nomes naturais para serem chamadas pelas suas práticas? O cachaceiro, o encrenqueiro, o fofoqueiro, a fofoqueira, o maconheiro, o trambiqueiro, a prostituta e assim por diante. Provérbios 22, versículo 1 está escrito: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Quarta perda: convívio familiar e afetivo. Quantas pessoas perdem família, esposo, esposa por causa do pecado? Quantas pessoas não recebem mais carinho, afeto por causa do pecado, por causa da traição ou da má conduta? Já pensou o caso desta mulher? 12 anos sem ser tocada, 12 anos sem receber carinho, um abraço, sem ter um ombro amigo. Se era casada, 12 anos sem ser tocada pelo seu marido. Se tinha pai, mãe, filhos, já pensou? 12 anos sem receber carinho dos seus entes queridos. Muitos, por bem menos, tiraram suas vidas porque não aguentaram, mas ela suportou, perseverou, lutou pela sua libertação e sua salvação foi Jesus Cristo. Esta mensagem não é para alguém específico, é para todos nós, porque nós pecamos todos os dias. E se não fugirmos do pecado, podemos chegar na mesma situação desta mulher. Jesus restituiu, restaurou o que esta mulher havia perdido e lhe deu a oportunidade de novas conquistas e de retornar ao convívio religioso, social, familiar, afetivo, e lhe deu condições de se recuperar financeiramente. Quantas pessoas estão me ouvindo agora, ouvindo a voz de Deus, que perderam muito por causa do pecado? Quantas pessoas estão lutando para conquistar aquilo que perdeu e estão tendo muitas dificuldades? Deus, com esta palavra, tem um propósito de tirar muitas pessoas do pecado e restituir tudo que elas perderam. Então vamos aproveitar a oportunidade. Por isso precisamos ter as mesmas atitudes desta mulher. Ela venceu o medo, se encheu de esperança, venceu a debilidade física e foi até Jesus Cristo. Chegando até Ele, venceu a multidão, pois hoje existem muitas pessoas que têm impedido muitas outras de chegarem até Cristo, tocar nele e ser tocada por Ele. Então vença tudo isso e chegue até Cristo. Toque nele com fé e de forma especial, e Ele fará maravilhas em sua vida. Mas não se iluda com aquilo que você vai conquistar em Cristo aqui na terra. Lute para ter uma vida digna e abençoado aqui, nesta terra. Mas, acima de tudo, lute para conquistar o céu. E para chegar até lá, você não conseguirá sozinho. Somente Cristo pode lhe levar. E para Ele lhe levar, Ele precisa conduzir sua vida. Ele precisa ser Senhor e Salvador de sua vida.
então entregue sua vida a Ele agora. Vou orar por todos que ouviram esta palavra. Eleve o seu pensamento a Deus. Feche os olhos e ore comigo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença e apresento todas as pessoas que querem uma nova vida, uma nova história. Perdoa os seus pecados, limpa e purifica a mente e o coração de cada uma destas pessoas. Traga a restituição, a restauração para estas vidas, que cada uma destas pessoas estejam se entregando totalmente a Ti neste momento e fazendo de Ti verdadeiramente Senhor e Salvador de suas vidas. Estas bênçãos eu te peço e te agradeço em nome de Jesus.